e não damos ênfase às coisas de Deus. E somos tão caras de pau ainda. Eu lamento quem achou ruim com a expressão. É porque você não está em espírito. É porque você não tem ouvido. A Bíblia diz: quem tem ouvido, que ouça o que a verdade de Deus diz. Amém? Amém. Quem tem ouvido, ouça. Se não quiser ouvir, então, irmão, tape o ouvido, amigo, ouvinte da palavra de Deus. Eu não pude, então, andar em espírito quando eu havia esquecido das coisas que Deus fez a mim. Mas, pai, eu quero que você diga o significado do cara de pau. O cara de pau é aquele que anda dizendo ter Deus no coração, mas não faz as atitudes, não tem as virtudes do fruto do Espírito, é aquele que não anda como o Espírito quer que ande, é aquele que anda na carnalidade, aquele que anda vivendo as trevas deste mundo. Esse sim é o cara de pau. Mas aquele que ama a palavra, aquele que dá ouvido à voz do Senhor, aquele que atenta para a palavra de Deus, esse é o que ama, esse é o que busca, esse é o que quer algum negócio, alguma coisa com Deus, amém? E olha, irmãos, olhando esse vídeo, deu para perceber o quanto no reino animal e no reino de Deus ocorre. O interessante, eu quero deixar bem claro para você, enquanto eu assistia esse vídeo, vinham 3 búfalos. Eu creio que alguém aqui sabe o que é búfalo. E olha, vinha um búfalo, a mãe, o pai e o pequeno. E tinha havia 5 leões para no bote para atacar. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz: estejais sóbrio e vigilante, para não cair nas ciladas de Satanás, porque ele está bramando como um leão para atacar. E sabe a quem o diabo ataca? Os fracos. Sabe quem o diabo vai atacar? Aqueles que estão mais fracos, aqueles que andam só, aqueles que não querem nada com Deus, aqueles que não querem ajuda de Deus, aqueles que não andam segundo a vontade de Deus. E você vai já entender o porquê eu tive que passar por esse suplício. Porquê que eu, como crente, mesmo como crente, não dei ênfase à palavra de Deus? Porquê que eu fui um cara de pau? O que me chocou muito, me chamou muita atenção, me deixou enternecido, é que os leões esperavam ali aqueles 3 búfalos, os pais e o filhote. Os maiores, percebendo que havia o inimigo, o adversário lá na frente, voltaram. Porém o mais fraco não voltou. O mais fraco foi pego pelos leões. Isso no reino animal. E o interessante é que os 5 leões pegaram aquele filhote de búfalo e levaram para dentro do açude. Ou seja, o filhote de búfalo puxou os leões para dentro do açude. E ele lutou e relutou. Mas sozinho, eu quero dizer que sozinho não dá para vencer. Eu quero dizer que andar sozinho sem Cristo é viver como uma folha seca caída no chão, sendo levado por um vento forte, sem destino, sem lugar algum. Eu quis andar assim. E olha, queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, aquele filhote lutou e relutou com aqueles leões. Mas o que ainda me chamou a atenção é que os pais daquele filhote haviam corrido. Mas para quê? Para chamar o bando de búfalo. E quando eu vi aquele bando de búfalo, e eu então imaginei o que vai acontecer. E aquele bando de búfalo foi salvar aquele filhote de búfalo. E o pai veio à frente, depois veio a mãe. E começaram a chifrar os leões, colocar os leões para correr. O que eu quero dizer é que quando nós estamos em espírito, é quando nós andamos com Deus, quando nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos em bando, unido, forte, em comunhão. O diabo tem que correr, porque Deus é quem está no nosso meio. Aleluia, amém? Amém. Você pode aplaudir ao Senhor esta noite, aleluia. Andar sozinho. Deus não criou o homem para viver só para andar só. Lá em Gênesis,
do capítulo 3 em diante, ele fala que ele fez o homem e a mulher. Não queira andar sozinho. Não queira pensar que você tem força para caminhar. Jesus é a nossa força, é a nossa fortaleza. Então eu pude presenciar aqueles búfalos colocar os leões para fora, para correr. Esta noite você tem o privilégio de sair da escravidão, da fraqueza. Esta noite você está ouvindo a palavra de Deus, que tanto fala aos teus ouvidos. Deixe de andar sozinho, volte para os caminhos de Deus, venha para a casa do Senhor, venha para os caminhos do Senhor, porque Ele é o teu guia. Abra sua Bíblia em Salmo 119. Por eu querer andar sozinho, por eu querer vencer sozinho, por eu imaginar que andando sozinho, sem ajuda, sem exortação, sem uma orientação, por eu pensar tudo isso, foi que eu fraquejei. E o diabo até tentou acabar com a minha vida. Satanás, pela permissividade de Deus, me colocou no leito da dor. Satanás, pela permissividade de Deus, não vontade de Deus, porque a Bíblia diz que não é vontade do Senhor que um dos seus servos, que ninguém venha se perder, que ninguém venha adoecer. Mas o pecado que temos, o pecado que levamos, esse nos faz então sofrermos, pagar o preço. Lá em Salmos 119, versos do 71 ao 72, o salmista Davi fala uma verdade, e eu quero falar essas duas verdades. Aliás, eu quero ler 3 versículos, mas eu quero ler o 71 e 72. Depois estaremos lendo o 67, para você entender o que aconteceu comigo. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca, do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. O 67 diz assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Amém, igreja? Vamos aplaudir ao Senhor. Não canse de aplaudir a Deus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Queridos, talvez você aí, amigo que está me assistindo, tenha me reconhecido. Ah, esse aí é aquele cara de pau que injetou óleo de cozinha nas pernas. Esse aí é aquele cara de pau que se dizia crente e então fez isso, essa demência no seu corpo. Esse aí é aquele cara que, querendo ser forte e famoso, injetou óleo de cozinha, tomou anticoncepcional, tomou bomba de cavalo. Sou eu mesmo, mas agora lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Foi preciso eu ter sido afligido, como o salmista Davi declara. Antes de eu ser afligido pelo Senhor, eu como crente andava errôneo, mas ainda eu não era um crente totalmente lavado. Você pode até tornar isso irrelevante e dizer: como pode um crente andar, fazer estas coisas, no momento em que deixamos de andar em bando, no momento que deixamos de andar em união, de estarmos na presença do Senhor? Com certeza seremos presas fracas na mão de Satanás. E foi o que aconteceu comigo. Querendo viver uma vida fora dos conceitos e princípios de Deus, querendo viver uma vida mais secular e que não era aprazível aos olhos de Deus, foi onde eu tornei-me presa fraca na mão de Satanás. Você neste momento aí que está ouvindo esta palavra, que encontra-se em depressão, que encontra-se em angústia, em tristeza, saiba que quem está oprimindo tudo isso é Satanás. Mas eu queria que você cresce no que a Bíblia diz, que maior é o que está aqui na igreja, na casa do Senhor. Maior é aquele que está no mundo, maior do que o que está no mundo é o Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Deus é maior do que
é aquele que está no mundo que é Satanás. Onde eu posso encontrar Deus? Você pode encontrar Deus dentro do teu coração e vindo à igreja, à casa do Senhor, reconciliando com Deus, entregando a sua vida. Quando é que eu sou presa fácil? Quando eu não quero nada com Deus. Você precisa então sair desse cativo. Foi quando eu vim entender que Deus era maior do que aquele que está no mundo. Foi quando eu vim entender o que diz 1 João, que Ele era maior na minha vida do que aquilo que eu vivia no mundo. Querendo ser famoso. Em 2003, o pastor Fábio conhece muito bem a minha vida. Ele e sua família observou muito, me exortaram muito. Em 2003, eu me inscrevi para o Big Brother. E então, a seleção aqui no Ceará seria de 30 pessoas, e eles iam eliminando, e daí chegando a 10, até escolher 2 ou 3 do Ceará. E eu havia me inscrito para o Big Brother em 2003. A minha esposa foi contra, a igreja foi contra. Mas na verdade era que eu não tinha mais nenhum compromisso com Deus. A verdade é que eu não estava tendo mais compromisso com o Espírito Santo. Eu estava vivendo aquilo que o diabo quer que vivamos neste mundo. Os prazeres da carne, a fama, a vaidade ao extremo. Mas eu estava dentro da igreja, sim, vestido da forma como estou, de gravata. Quantas vezes agimos com hipocrisia? Quantas vezes estamos mentindo para nós mesmos? Porque para Deus o homem não pode mentir. Quantas vezes queremos viver um evangelho de hipocrisia? Queremos viver um evangelho de aparência, de farsa e de capa? Quantas vezes nós não queremos ouvir, dar ênfase às exortações da palavra de Deus? Quantos pastores sofrem tentando ensinar o melhor para as suas ovelhas, tentando instruir no melhor caminho, e ainda somos rebeldes, ainda agimos com revelia, sem querer ouvir a palavra do Senhor? Ah, mas apenas é um homem que está falando, um homem lavado, remido e ungido por Deus, para nos conduzir ao caminho certo da palavra de Deus. Amém, igreja? Me inscrevi no Big Brother. Uma irmã da igreja orou, e daí então não fui selecionado. E nesse período que eu esperava, queridos ouvintes da palavra de Deus, entrar no Big Brother, eu comecei a tomar muita bomba. Eu comecei a tomar bastante anabolizante para entrar no Big Brother bem forte, todo avultado. O que vem a ser a palavra avultado? Todo cheio, todo grandão. Fora do comum, avassalador. Quando o homem troca as coisas de Deus pelas coisas do mundo, é necessário que o Senhor coloque ele no leito, é necessário que Deus faça com que ele venha a ser afligido, para que ele venha aprender a palavra de Deus. Talvez você nunca entrou numa igreja, você talvez esteja dizendo que não precisa de igreja para ter fé em Deus. Você esteja dizendo aí, eu passo por depressão, por doença, eu sou um viciado, eu não preciso, apenas é uma fase. Não é uma fase não, isso é escravidão, isso é o diabo tentando te destruir. Mas Deus enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para te tirar do cativo, como ele fez comigo e esses que estão aqui, aleluia. Glória a Deus. Porém, se você for um escolhido de Deus, se você for aquele a quem Deus predestinou, se você for aquele que Deus tem um propósito na sua vida, pode ter a certeza de que você vai passar por uma aflição, para assim aprender os estatutos de Deus. Veio outro caso agravante. Eu era professor de uma academia. Eu dava aula numa academia pertinho lá de casa. E a minha aluna, ela até hoje é modelo, por sinal, muito linda. E ela então olhou para mim, eu com 1,80m, eu meço 1,80m. E tinha um corpo até legal, não precisava de anabolizante. Ela olhou para mim e disse assim: professor, por que você não vai ser modelo?
E eu, modelo? Sim, na minha agência estão selecionando pessoas para ser modelo. Rapidamente eu pego um colega meu com aparência, as características de um americano. Nós fizemos as inscrições, fomos lá para as Andréas, tirar fotos lá, fazer pose para a agência. Daí então eu obriguei a minha esposa, olha só a vaidade ao extremo. Daí então eu obriguei a minha esposa a comprar um par de lentes de contato para mim. Chegando na loja ali na Pedro I, na Pedro Pereira, o rapaz me levou lá para cima enquanto a minha esposa fechava a conta com a mulher, porque eu a obriguei a comprar no seu cartão, porque eu trabalhava autônomo e não tinha crédito. Daí eu a obriguei a comprar. Chegando lá em cima, o rapaz colocou a lente de contato verde nos meus olhos do lado esquerdo e do lado direito colocou a lente azul. E mandou eu escolher, eu escolhi a verde. Sabe quando o diabo ele quer destruir uma pessoa? Ele não procura saber se você quer ou não. Ele não procura de forma alguma. Ele, muito pelo contrário, ele lança as oportunidades onde nós que estamos distantes de Deus agarramos com unhas e dentes. E o rapaz chegou para mim e disse: cara, tu tem que usar as lentes azuis e tu vai ver como vai chamar muitas mulheres ao teu redor. E aquilo me envaideceu. Uma coisa que eu deveria fazer, pastor Flávio, era chamar cada vez mais Deus para próximo de mim, porque a Bíblia diz o seguinte, a Bíblia fala que nós devemos invocar o Senhor enquanto Ele está perto, amém, igreja? Amém. Devemos nos aproximar enquanto há tempo, porque esse tempo vai passar, estas coisas são passageiras. E eu então escolhi as lentes azul. Com o decorrer do tempo, quando eu desci ali, o tempo passando, a minha esposa esperando, quando aquela mulher, a minha esposa, me viu de olhos azuis. Agora imagine aí um negro de olhos azuis. Imagine então um negro de olhos azuis, João. Tu de olhos azuis aí, hein? Ah, tá cercão? Rapaz, eu andava assim com os olhos arregalados. Desse jeito. Eu andava assim. A vaidade havia me afastado de Deus. A vaidade ao extremo. E daí eu comecei a desgraçar a minha vida. Mas eu queria mais fama. Eu não queria só ser modelo, desfilar. E aqui estão as fotos, vocês vão ver que tudo é verdade. Eu queria muito mais do que isso. Satanás nunca deixa você se saciar pelo que você busca. Satanás sempre está dando oportunidade. Ele sempre está lançando, queridos, um caminho largo para você cair nesse abismo. Satanás sempre está lançando aí objetivos das quais não levam você à eternidade de Deus. Cuidado com a tua vida. Faça parte de um rebanho, de um povo de Deus, de um grupo de Deus. Faça parte para que você tenha força. Faça parte para que você assim tenha poder para repreender todo o mal. E eu então fui desfilar, mas queria mais. Fui fazer parte dos campeonatos de fisiculturismo, onde o homem se depila todinho e o homem fica só de biquíni nos palcos. Comecei a viajar, comecei então a fazer coisas que não agradavam ainda mais ainda a Deus. Eu lembro que a irmã Delúcia, quando me via, todo depilado, ela de vez em quando dizia umas piadas comigo, porque aquilo não agradava a Deus. O homem, quando ele é chamado para a obra de Deus, ele tem que se reservar para a obra de Deus, amém, igreja? Ele tem que se dedicar a Deus, ele tem que se abnegar às coisas de Deus e abdicar-se das coisas do mundo. Aí eu comecei a tomar muitos anabolizantes. Durateston, Decadurabolim, Adroginol, que é extraído do testículo do boi e do cavalo, vendido em casas veterinárias. Comecei a tomar Hipotenai, comecei a tomar, irmãos queridos, anticoncepcionais, onde eu ingeri 2 caixas de anticoncepcionais. Eu comecei a fazer loucuras no meu corpo. E às vezes quando Deus nos chama para a sua obra, às vezes quando Deus
tem algo em nossas vidas em que nós nos convertemos, nós negamos fazermos a obra de Deus, negamos em evangelizar em cultos campais, negamos em visitar os irmãos, negamos em estarmos em sacrifício de louvor e adoração a Deus. Tudo